O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Coluna aberta. New York City, summer sweat, and the boys are rolling their cigarettes. Presidente paraguaio pede investigação de caso Ronaldinho, caia quem cair. A gente vai aqui fazer uma breve atualização do rolê aleatório do Ronaldinho. El Brujo. Depois tem um áudio, né, de um convidado que o Matias irá apresentar. Um convidado que já apareceu, né, já é quase da casa. Mas, primeiro, antes de tudo, eu me arrependo da gente não ter feito esse comentário no ar. Porque na semana passada, a gente estava conversando em off, a gente estava zoando, óbvio, porque a gente jamais achou que isso seria realidade, que os caras na prisão iam começar a disputar em que time o Ronaldinho ia jogar no campeonato da prisão. E aí, essa semana, sai a notícia de que o passe do Ronaldinho está sendo mega disputado lá, né? Obviamente. E parece que fizeram um acordo que ele não pode fazer gol. Porra, vamos botar o Ronaldinho na zaga. Ah, vai dar só tapa, fera. Aqui, ó. Não, ó, pra mim a questão era muito simples. Você tem que botar o Ronaldinho de um lado e o Assis do outro, lembrando que o Assis também foi jogador profissional. E o time que tem o Ronaldinho começa com a menos. Tem que jogar com a menos. Ué, é a forma de equilibrar. E só alguns dos nomes dos times aqui, tem que ilustrar isso, né? Piraguaçu, eu não sei o que é Pira, mas Guaçu é grande. Isso. A grande piração. Chacarita, que é um bairro de Assunção, não tem nada a ver com o meu clube na Argentina, tem um bairro Assunção que chama Chacarita. E Esporte Pitufo, lembrando que Pitufo é a tradução de Smurfs na América Hispânica. E esse é o melhor de todos, seria o meu time, Negro Cumbiero. Mas algum deles é o time de guardas? Porque eu vi que tinha um time que era o time dos carcereiros. Eu imagino que seja o Vija Real, que é o nome mais oficial. Assim, pode ser. Mas... E os halcones também, que são falcões. Pode ser. Nossa, mas porra, é um campeonato... E tem o Esporte Espada também. Meu Deus, isso daí é mais competitivo que o gauchão já. Então, como eu disse, eu queria que a gente tivesse feito esse comentário no ar, a gente fez em off zoando, né? Teve até um ouvinte nosso que sugeriu no Twitter um remake daquele filme do Adam Sandler, da prisão, que por sua vez é um remake... Do Vinnie Jones... Que, por sua vez, é um remake do filme do Burt Reynolds, que tá no do Adam Sandler. É remake do remake. O do futebol nosso, né, do soccer, é com o Vinnie Jones. O Vinnie Jones, né, ex-zagueiro da seleção galesa, do Wimbledon, mas que fez mais fama como ator, tá? Em quase todos os filmes do Guy Ritchie ele tá. Fez mais fama dando um exame urológico no Paul Gascoigne. Paul Gascoigne, mas... E aí sugeriram um remake, né, com o Ronaldinho na prisão. Bem, voltando aqui para falar sério, né, uma coisa que a gente falou, né, no último programa é que o caso Ronaldinho, embora ele desperte muitas piadas, muita brincadeira, ele também tem indícios mais sérios, né? A gente mencionou do cassino, do sócio do Youssef, investigado na Lava Jato. A gente falou que o Assis, né, ele já teve alguns negócios aí, vamos dizer, complicados. Teve o esquema de pirâmide dos relógios, teve um esquema de pirâmide lá de uns produtos naturais, tal, né, supostamente para emagrecer, para melhorar a sua saúde. Um ouvinte nosso mandou no Twitter, na verdade foi um ouvinte, acho que foi a Carol, inclusive, né, de Porto Alegre, que teve lá uns empreendimentos imobiliários ali na região do Guaíba, também um pouco suspeitos. Então a gente tem uma parte séria sobre isso, tá? E o presidente do Paraguai, disse que, né, como a manchete que o Matias leu, a manchete da Silvia Colombo, né,
caia quem cair, temos que saber a verdade. Ele anunciou uma auditoria no órgão público que emite os passaportes do Paraguai. 4 funcionários, né, que teriam ali facilitado a entrada do Ronaldinho do Assis, enfim, teriam feito parte ali de algum esquema, né, foram detidos, tá? Também tem a questão de que o passaporte paraguaio ele poderia facilitar para fazer negócios com os Estados Unidos em comparação com um passaporte brasileiro. E estão investigando também a empresária, a Dália Lopes, né, que é aquela lá da suposta ação de caridade, que era o motivo do Ronaldinho estar ali e tudo mais. E o promotor do caso, que assim, é o melhor nome para um promotor possível, Osmar Legal. Né? Ele é um cara da legalidade. O Osmar Legal denunciou a Dália Lopes, dizendo que ela está em desacato, porque ela tem uma ordem de comparecer perante a justiça que ela não cumpriu. Tá? Ela não se entregou. Os seus advogados disseram que ela está em Assunção, mas não disseram o endereço onde ela está e que ela não teria comparecido perante a justiça, pois estaria doente. Tá? E ela está sendo também investigada. Aí vai morar o capeta. Porque ela agora está sendo investigada por lavagem de dinheiro. Oficialmente, esse caso de lavagem de dinheiro ainda não envolve nem o Ronaldinho, nem o Assis. Mas é assim, eles estão sendo investigados num caso de documento falso que envolve a Dália Lopes. E a Dália Lopes está sendo paralelamente investigada num caso de lavagem de dinheiro. Para uma coisa bifurcar com a outra, rapidinho. E hoje mesmo, numa batida policial na casa da empresária, foram encontradas diversas bolas com a mesma foto do documento adulterado do Ronaldinho. A foto do Ronaldinho impressa na bola. Então tá aí. Né? Então assim, ela teve acesso ao arquivo original da foto, que estava no documento falso. Então, uma coisa aí vai combinando com a outra. E aí, junto com isso, essa semana também tivemos a questão de que o ministro da Justiça do Brasil, Sérgio Moro, todo mundo conhece o Sérgio Moro, ele deu uma entrevista para a Globo News, tá? No dia 11, dizendo que não tentou interferir no caso Ronaldinho. Ele disse que ele entrou em contato, sim, com o ministro do Interior do Paraguai, o Euclides Acevedo, porém não pediu, não tentou interferir em prol do Ronaldinho, alguma coisa assim. Palavras do Sérgio Moro. Houve um equívoco de comunicação. Recebi informação de que o jogador tinha sido preso junto com o irmão e, veja bem, é um cidadão brasileiro e ídolo nacional. Eu apenas fiz uma ligação para a unidade paraguaia para colher informações. Em nenhum momento houve qualquer pedido ou interferência na soberania do Paraguai ou da justiça paraguaia. Tá? Conversei com o ministro do Interior do Paraguai, mas foi no nível de querer saber o que estava acontecendo. Tá? Por quê? O Moro dessa entrevista, porque na segunda-feira saiu uma notícia no Paraguai, no ABC Color, que alguns escalões do governo paraguaio teriam ficado incomodados com uma suposta tentativa de intervenção do Sérgio Moro, e que o Sérgio Moro teria cogitado ir até Assunção, né, para conversar sobre o caso. Tanto que o Osmar Legal disse que, é o melhor nome para o integrante, né, Dudu? Disse que somos independentes, tanto internamente quanto externamente. As boas relações são importantes, porém, esse é um caso paraguaio. Né? Ou seja, deixando ali... Então, assim, lembrando, o ministro do Interior, que em muitos países seria mais ou menos equivalente, né, ao que hoje é o cargo de ministro de Segurança Pública, né, que o Sérgio Moro acumula, o ministro do Interior do Paraguai é membro do Executivo.
O Osmar Legal, ele é do Ministério Público, uma outra instância. Então teria rolado aí esse bate-cabeça por conta dessa ligação, tá? Então, assim, essas são as últimas notícias, as mais importantes em relação ao caso Ronaldinho, além, né, como a gente brincou, da zoeira e dos memes, né, do campeonato de futebol da prisão e tal. Também surgiu a informação de que estariam levando comida pro Ronaldinho e pro Assis, porque eles não queriam comer do bandejão da prisão, até com medo ali de eventualmente algum envenenamento, enfim, né, não sei, podendo sofrer alguma... A minha grande preocupação é o seguinte, cara, é que o Ronaldinho, ele é um poço de carisma. Mas, ao mesmo tempo, para eles sofrerem, por exemplo, extorsão dentro da prisão, é meio complicado. Então, assim, tem as questões mais cotidianas, tem as questões mais de zoeira, mas pensando nas relações Brasil-Paraguai, a gente falou aqui das principais questões, e de questões legais, aí, né, a gente vai ouvir outra coisa agora, né, Matias? Isso, vamos passar para o amigo Carter Batista, que, aliás, descobri outro dia que o nome é em homenagem ao Jimmy Carter, e ele me confidenciou que a irmã mais velha chama Isabelita, em homenagem à segunda mulher do Perón, que presidiu a Argentina até o golpe de 1976. Ele que toca o perfil Esse Dia Foi Louco, no caso, essa semana foi louca, né? Então vamos ouvir aí uma opinião dele, que é advogado, né? Então ele vai tratar de aspectos legais, no sentido jurídico da palavra. Bom dia, boa tarde, boa noite, bom crepúsculo, boa madrugada, boa alvorada, ouvintes do Xadrez Verbal. Aqui é Carter Batista, o Esse Dia Foi Louco, e tenho uma honra de participar de maneira totalmente aleatória deste podcast de política internacional. O assunto é a prisão do astro Ronaldinho Gaúcho no Paraguai. Como Matias e Felipe bem pontuaram na semana passada, Ronaldinho está preso no Paraguai, acusado de portar documentos falsos. Um passaporte paraguaio em que aparecia que ele era um cidadão brasileiro naturalizado paraguaio e também carteiras de identidade paraguaias. A princípio, o promotor do caso chegou a externar a possibilidade de não indiciar Ronaldinho e o irmão, aplicando um beneplácito que existe na legislação paraguaia, que permitiria a exclusão da punibilidade daquele crime em troca de uma pena de prestação de serviços sociais e comunitários. Porém, ao analisar o caso, um juiz da primeira instância disse que não se aplicaria essa regra para o caso do Ronaldinho, porque essa regra ela estaria prevista para crimes de natureza financeira, exemplo do que ocorre no Brasil com crimes contra a ordem tributária, em que o acusado basta que ele recolha o tributo que foi sonegado antes do recebimento da denúncia, que se extingue também a punibilidade, isso no caso do Brasil. No caso do Paraguai, a regra vale para crimes de natureza financeira, o que o juiz rechaçou de pronto. Além disso, determinou a prisão do Ronaldinho na sexta-feira, né, já depois das 10 horas da noite, quando o programa estava sendo gravado. Ronaldinho segue preso porque durante a semana os seus advogados tentaram alguns pedidos de liberdade provisória e também de cumprimento domiciliar da pena, o que foi negado pela Justiça Paraguaia, porque o Ronaldinho está preso sob a justificativa de que há risco de fuga, porque se o Ronaldinho fugir e voltar para o Brasil, isso pode atrapalhar o curso da ação penal, já que o Brasil não extradita nacionais. Portanto, a gente precisa explicar que o Ronaldinho ainda não foi condenado no Paraguai. Ele está preso de maneira preventiva, e a prisão preventiva, na maioria dos estatutos dos países, ela é uma exceção. A regra é sempre o réu respondendo o processo em liberdade, em razão daquele famoso princípio, o princípio da presunção da inocência, em que o réu, o acusado, ele só será considerado culpado depois do trânsito em julgado da sentença condenatória. Então, em função disso,
o Ronaldinho seria considerado inocente até que se prove o contrário, até que ele seja condenado de fato. Por enquanto, a ação penal sequer começou, nós estamos ainda na fase inquisitorial. Essa fase, que, a exemplo do Brasil, não é garantida a plenitude do princípio do contraditório e da ampla defesa. É por isso que se chama, inclusive, fase inquisitorial, quando os agentes ali responsáveis pela inquisição, né, pelas investigações, eles colhem depoimentos, eles coletam provas, eles investigam e formam ali um juízo de valor e oferecem ou não ali, no caso, a denúncia. Tudo isso vai ser julgado por um juiz, né, pelo Poder Judiciário, e essas provas colhidas na fase inquisitorial, elas não têm tanto poder assim, elas precisam ser confirmadas ali em juízo, para aí sim advir uma condenação ou até mesmo uma absolvição dos acusados. Na minha humilde avaliação, a prisão do Ronaldinho a essa altura ela já se mostra um tanto quanto abusiva. E digo isso porque, em primeiro lugar, porque se trata de uma exceção, ou seja, quando estamos na presença de alguns requisitos. A fundamentação da justiça paraguaia é de que há risco de fuga. Porém, a defesa do Ronaldinho, essa semana, apresentou um pedido de prisão domiciliar, né? Na verdade, eles queriam uma liberdade provisória, com o compromisso de que eles se apresentariam à justiça paraguaia, de que permaneceriam no Paraguai à disposição da justiça, e, alternativamente, pedindo a prisão domiciliar, inclusive oferecendo um imóvel no valor de 4 milhões de reais, o que, na minha visão, seria suficiente para garantir a permanência, né, para se confiar na permanência dos acusados no solo paraguaio. Então, tudo que se sabe até então é mais ou menos isso. Daqui a alguns dias, daqui a 3 dias, está marcada pela justiça paraguaia uma perícia nos telefones, tanto do Ronaldinho quanto do irmão dele, Assis, porque há suspeitas de que esse caso ele envolva outros delitos como lavagem de dinheiro e outros delitos de natureza financeira. Um dos principais agentes envolvidos, que é a empresária paraguaia Dália Lopes, até o momento ela não se entregou à justiça paraguaia, ela permanece foragida, era uma das pessoas responsáveis por levar o Ronaldinho ao Paraguai e uma peça-chave nessa investigação, mas ela até o momento não se apresentou à justiça paraguaia. A sua presença na justiça pode esclarecer bastante coisa. No meu sentimento também, o crime cometido pelo Ronaldinho e pelo irmão ainda me parece ausente, carente, né, de uma justificativa. Porque todo delito, por trás desse delito, existe uma engenharia criminosa, existe um objetivo a ser alcançado. No caso do Ronaldinho, a princípio, é muito difícil a gente imaginar o motivo deles terem usado documento falso no Paraguai, uma vez que, como sabemos, se pode entrar no Paraguai com carteira de identidade brasileira. E, além disso, o Ronaldinho tinha documentação, passaporte brasileiro, porque ele havia resolvido o problema dele com a Justiça do Rio Grande do Sul. Portanto, a justificativa da Justiça e da Promotoria do Paraguai de que o Ronaldinho estaria de posse dessa documentação para tentar obter benefícios numa eventual formação de uma empresa paraguaia me parece bastante frágil. Vamos aguardar o curso das investigações e torcendo para que as coisas se esclareçam e que o Ronaldinho lhe seja garantida aí o contraditório e a ampla defesa, e que a investigação e que o próprio julgamento esclareça o que de fato ocorreu. No momento, o que está chamando bastante a atenção no caso Ronaldinho é um campeonato de futebol que será realizado no presídio, né? Na agrupação especializada, que é um quartel improvisado como presídio no Paraguai, em que vai acontecer um campeonato de futsal exatamente nesse final de semana, e conta-se, a imprensa paraguaia, a imprensa brasileira vem cobrindo bastante o caso, que as equipes dos presos, inclusive as equipes formadas por policiais que estão presos, disputam o Ronaldinho como uma contratação milionária, né? Você imagina ter o Ronaldinho no seu time em qualquer ocasião, é sempre uma vantagem bastante
grande. Então vamos torcer para que tenhamos notícias em breve do desfecho desse campeonato, até porque o prêmio é um leitão, né? Quando se vale um leitão ou um litro de Coca-Cola, é sempre garantia de que os jogos serão disputados com bastante energia. E também para que o Ronaldinho tenha garantido aí a justiça e que o caso seja esclarecido. É isso, amigos. Vamos acompanhar. Um grande abraço para vocês e até mais. Bem, agradecemos mais uma vez aí a colaboração do Carter.